Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Esse é mais um dia o qual o Senhor fez e por isso estamos aqui reunidos para nos alegrarmos e aprender um pouco mais acerca da Sua palavra. Eu sou o pastor Leandro e para mim é um prazer estar novamente convosco para tratar de assuntos relacionados à palavra de Deus. Este trimestre, a saber, o quarto do ano de 2021, estamos falando sobre a vida e ministério do apóstolo Paulo. E neste dia eu quero tratar sobre a lição de número 3, que nos traz o assunto a conversão de Saulo de Tarso. Quero convidar você a participar comigo. Caso você não seja inscrito no canal, eu peço que você se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like ou dislike, faça os seus comentários. Você vai estar sendo informado de tudo que vem sendo postado no canal, além de participar de forma efetiva, contribuindo para a expansão dessa ferramenta que é a que eu utilizo para a propagação do Evangelho de Cristo. Vem comigo para mais uma aula. Será uma honra ministrar para você e juntos iremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Como de praxe, eis aí na tela a imagem da lição para que você possa acompanhar em loco. Peço também que você esteja com seu exemplar bíblico em mãos para acompanhar as referências que serão citadas. Será de grande valia para o teu aprendizado. Como eu havia dito, o título da lição é A Conversão de Saulo de Tarso. O texto áureo está lá no livro de Atos, capítulo 9, versos 3 e 4, que diz assim: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? A verdade prática nos diz que a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. Guarde isso. Transformação no pensamento, vontade e ação do homem. A leitura diária, que vai de segunda a sábado, se encontra em alguns textos diferentes. Eu sempre recomendo que você utilize essa leitura como seu devocional para que você esteja em contato diário com a Bíblia Sagrada, além de estar desenvolvendo assuntos relacionados ao tema da lição. Na segunda, a graça de Deus opera na conversão. Na terça, a graça é um favor outorgado por Deus na conversão. Na quarta, conversão é o despojamento do velho homem. Na quinta, conversão é o revestimento do novo homem. Na sexta, o Espírito Santo atua para o arrependimento na conversão. No sábado, a conversão manifesta a tristeza pelo pecado. A leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo 9, versos 1 ao 9, e nos diz assim o texto sagrado: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele lhe disse: Que és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando-o pela mão, conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Até aí. Os hinos sugeridos são 15, 18 e 19 da harpa cristã. O objetivo geral é asseverar que a salvação é por meio da graça, acompanhada de arrependimento e fé do pecador como resposta à salvação. Perceba que o arrependimento e fé é colocado como resposta à salvação. Os objetivos específicos são apresentar a conversão de Saulo como ato da graça de Deus,
relacionar a conversão de Saulo com a doutrina bíblica da conversão. E o 3, elencar 3 faculdades interiores que são transformadas na conversão. Vamos tratar sobre esse assunto, será muito bom. Como introdução, o autor nos traz de forma muito pontual que a conversão de Saulo foi um dos mais importantes acontecimentos do contexto do cristianismo. Claro, por quê? Se você observar a Bíblia Sagrada, você irá perceber que a maioria dos livros das cartas foram escritos pelo apóstolo Paulo. Ele é um célebre expoente do Evangelho de Cristo, porque o Senhor o chamou para uma missão tremenda, uma missão grandiosa, para que ele fosse um defensor, um apologeta da doutrina de Cristo. Veremos no decorrer da lição que ele passou por uma mudança radical no momento que teve um encontro com Cristo e foi transformado pelo poder de Deus naquela impactante experiência sobrenatural que ele teve. Para tratar acerca disso, o tópico 1 nos fala sobre a conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. Nesse tópico iremos falar sobre a sua experiência sobrenatural, a iniciativa de Jesus para transformar a mente dele e a graça salvadora que se manifestou na vida dele. Vejamos. O capítulo 9 que nós lemos, narrado por Lucas, fala sobre a experiência tremenda que Saulo de Tarso teve no caminho para Damasco. Ele pegou cartas autorizando-o a perseguir os cristãos, aos quais ele denominava praticante de uma seita, e no caminho ele foi surpreendido pela glória do Senhor que se manifestou através de uma luz, fazendo com que ele caísse por terra. Então ele ouviu a voz do próprio Jesus, que conversava com ele acerca daquilo que ele vinha praticando até então. Ele ficou cego, foi conduzido pelos seus companheiros, que apesar de ouvir a voz não conseguiam ver nada. E ao chegar na rua direita, na casa de Judas, ele ficou ali aguardando, sem comer, cego, e na expectativa de que algo viesse a acontecer, como aconteceu e iremos ver no decorrer da lição. Perceba que ao ter um encontro com Cristo, ele ouviu a seguinte pergunta: por que me persegues? Porque a perseguição que Paulo empreendia, ou Saulo de Tarso naquele momento empreendia aos cristãos, era uma perseguição intentada contra o Deus dos cristãos. Ele precisou ser confrontado no seu ego, ele precisou ser confrontado na sua forma de interpretar a lei, ele precisou ser confrontado nas suas atitudes para que pudesse entender o mal que estava praticando. Jesus teve uma participação primordial, ímpar, nessa transformação, porque partiu do Senhor a iniciativa de proporcionar uma experiência sobrenatural na vida de Saulo de Tarso. Ele tinha carta branca para perseguir, mas Deus se utilizou de uma circunstância que naquele momento era desfavorável, atípica, para iluminar a mente de Saulo a respeito do que ele precisava fazer a partir de então. Dada a dureza do coração do próprio Saulo, o Senhor Jesus resolveu sacudir a sua estrutura física, psicológica e espiritual, agindo pessoalmente na sua direção, impactando-o com a experiência sobrenatural. Veja que nesse momento a graça salvadora se manifestou a Saulo. Veja que ele mesmo escreve em Efésios 2:8: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha como é lindo ele reconhecer isso. Enquanto que Tito, no capítulo 2, verso 11, ele diz: porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Ou seja, a salvação está patente a todos. Basta crermos, basta confiarmos, basta
professarmos o nome do nosso Cristo. Perceba que o ponto de partida para a salvação não é do homem, é da graça de Deus. E o homem responde através da sua fé. Essa é a graça, é o favor imerecido, é a justiça que provém do próprio Deus, é o plano que veio de encontro ao que estava estabelecido, onde todos pecaram e estavam destituídos desta glória. Mas pela graça do Senhor foram justificados gratuitamente. Deus outorgou essa graça em favor dos pecadores, para que não fossem acometidos da sua ira. E a conversão de Saulo foi mais do que um convencimento intelectual sobre Jesus. Ela foi fruto da obra regeneradora do Espírito Santo em sua vida, levando-o a confessar que Jesus era o Senhor e Salvador. Perceba que Paulo era instruído em toda a lei, era um homem que tinha proeminência na sociedade, um homem que tinha bastante conhecimento, mas o seu conhecimento acabava o afastando de Deus ao invés de aproximá-lo de Deus. Porque não basta conhecer, é necessário ser sábio. E ter sabedoria é aplicar de forma adequada, correta, o conhecimento que se adquiriu. Por isso que a Bíblia diz que aquele que tem falta de sabedoria deve pedir a Deus, que a todos dá liberalmente, não lança em rosto. Quando falamos sobre conversão, é importante tratar sobre um assunto que é bem importante na teologia, que é o tripé da salvação. E por isso eu quero abrir esse parêntese para falar com você de forma muito objetiva. Quando falamos em tripé da salvação, falamos em 3 aspectos que estão presentes e caminham juntos no processo de salvação. O primeiro é regeneração. É quando Deus atua na faculdade intelectual do homem, transformando num novo homem. É aquela conversa entre Cristo e Nicodemos, necessário é nascer de novo. Um outro aspecto é o da justificação, onde Deus atua na faculdade emocional do homem. Aquele homem que tinha na sua mente a acusação de ser um pecador, agora tem a cédula do pecado paga pelo sacrifício de Jesus na cruz. Por isso ele se torna justo perante Deus. E o terceiro aspecto é a santificação, que atua na faculdade da vontade do homem. Assim como é santo aquele que vos chamou, sede santos em toda a vossa maneira de viver. A santificação nós podemos classificá-la em ato e processo. O ato é o momento em que nós somos consagrados para Deus. Acontece instantaneamente, quando Deus apaga os nossos pecados através do sacrifício de Cristo e nos torna consagrados a Ele. E um outro aspecto da santificação é o processo, que acontece dia a dia. É quando nós estamos caminhando na fé cristã, deixando de lado os maus hábitos e abraçando uma nova fé e cultivando em nós o fruto do Espírito. Então, tripé da salvação, regeneração, justificação e santificação está presente no processo de conversão. O tópico de número 2 nos fala sobre a doutrina bíblica da conversão. Então, eu antecipei um pouco sobre esse tripé da salvação, mas dentro desse tópico 2 iremos falar sobre o começo da conversão, que é no arrependimento, a conversão de Saulo, que promoveu a transformação pessoal, e a conversão que faz parte da doutrina bíblica da salvação. Falando sobre arrependimento, a palavra arrepender-se vem do grego metanoia ou metanoia. Significa pensar de maneira diferente, né? Sentir remorso. É um giro de 180 graus, no sentido de viver uma nova vida em Cristo. Assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É importante que haja uma disposição no interior do homem para que ele mude, se arrependa pelos seus próprios pecados. É uma contrição do coração, um desejo de mudar de atitude. E isso provém de quem? Da obra do Espírito Santo.
Podemos ver lá em João 16, 7, 8, porque é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai. Do juízo, porque o príncipe desse século já está julgado. Quando falamos também de conversão, é importante observarmos como isso aconteceu na vida de Saulo. O resplendor de luz do céu o cegou, ou seja, os olhos carnais naquele momento estavam sendo tapados para que os olhos espirituais pudessem ter proeminência. Essa experiência o fez indagar o Cristo ressuscitado sobre o que deveria fazer. Ou seja, de uma vontade egoísta, Saulo demonstra agora resignação à vontade de Cristo. Eu estou cego, eu estou à mercê da tua voz, eu vivi uma experiência e a partir de então minha vida mudou e eu quero viver para ti. Foi o impacto que Saulo sofreu. É o impacto que nós sofremos quando aceitamos a Cristo. Eu não quero ser quem era antes, eu quero fazer a partir de agora o que o Senhor me orienta a fazer. Porque eu vivo não mais eu, mas o Senhor vive em mim. Um outro aspecto é que a conversão faz parte da doutrina bíblica da salvação. A verdadeira conversão é a que nasce da tristeza para com o pecado e o reconhecimento de que o homem precisa dar aquela meia volta para Deus. Essa mudança ela tem raiz na regeneração promovida pelo Espírito Santo. Lembra do tripé da salvação? Ele regenera, ou seja, ele cria um novo homem. Um homem espiritual nasce a partir daquele momento. E o velho homem é sepultado. O Senhor trabalha na faculdade intelectual do ser humano. A conversão é a manifestação externa da regeneração, operada pelo Espírito Santo no interior do homem, ou seja, dentro do homem há uma regeneração e isso pula para fora, porque a obra que Deus realiza na vida do ser humano é assim, de dentro para fora. Mas vale salientar que o exterior demonstra a nossa condição interior. Não existe aquela ideia de que por dentro eu sou uma coisa e por fora a outra, não. É um conjunto, está associado. Isso implica numa mudança de pensamento, de vontade e, consequentemente, de ação. Porque a mudança altera todo o curso da vida do pecador, não só internamente, mas nas suas próprias atitudes. Então, a verdadeira conversão revela uma poderosa transformação. Guarde essa frase. Uma verdadeira conversão revela uma poderosa transformação na vida do convertido. É importante salientar isso. O tópico 3, continuando e caminhando para o fim, nos fala sobre as 3 faculdades interiores transformadas na conversão. Primeiro, a intelectual, enfatizando ou reiterando ou ratificando aquilo que eu disse sobre o tripé da salvação. Nesse campo da alma, o homem muda o seu modo de pensar e reconhece sua condição de pecador. A Bíblia chama isso de conhecimento do pecado. Romanos 3,20. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então a primeira faculdade, a intelectual, que é transformada na conversão, para que o homem tenha conhecimento do pecado. Ou seja, eu identifiquei que eu estou afastado de Deus e que eu estou em pecado. Isso é o pontapé inicial para a conversão. Uma outra faculdade são das emoções. Nesse campo da alma, o pecador experimenta uma mudança de sentimentos na vida interior, onde se manifesta tristeza pelo pecado, confrontado com um Deus santo e justo. Olha que interessante, eu reconheci primeiro que eu estou em pecado, identifiquei o pecado, e agora eu sinto tristeza por ele. Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios 7,10.
Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Olha que interessante. Eu me entristeci porque identifiquei o pecado, mas isso gerou em mim arrependimento para a salvação. É isso que Deus quer. Não é uma tristeza como a do mundo que leva para a morte, mas é uma tristeza segundo Deus que nos conduz à vida. Veja que Davi expressa isso no Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Aleluia. Olha que texto glorioso. Uma outra faculdade, que é a terceira, é a faculdade da vontade. Ou seja, faculdade intelectual, faculdade das emoções e agora faculdade da vontade. Se o homem está convencido em seu intelecto e sentimento a respeito do seu pecado, resta-lhe agora exercer a sua vontade. Ou seja, o pecador agora pode pensar, desejar e fazer o que deve ser feito para a glória de Deus. Identifiquei o pecado, me entristeci e me arrependi pelo pecado. Agora eu começo a agir numa nova perspectiva. Nós fomos criados à imagem de Deus e por isso temos a faculdade de escolher livremente o que fazer. Infelizmente, o pecado faz separação entre a vontade do homem e a vontade de Deus. Por isso, o Espírito Santo atua para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, para unir a sua vontade com a vontade de Deus. Então, é interessante frisar isso. O auxílio da graça divina do Espírito Santo nos conduz a agir, a realizar, a decidir, a escolher, a fazer as coisas segundo a vontade de Deus. É nesse caminho que devemos trilhar. Essas três faculdades, intelectual, das emoções e da vontade, estão presentes na conversão do ser humano. E temos que atentar para isso. Assim como aconteceu na vida do apóstolo Paulo, assim acontece na vida daquele que tem um encontro com Cristo e que se propõe viver como uma nova criatura em Cristo Jesus. Qual é a conclusão disso? Que a conversão de Saulo foi provocada pelo impacto do resplendor de luz que ofuscou a sua visão e o obrigou a reconhecer que não podia mais lutar contra Cristo. A conversão é, portanto, uma obra divina em que o homem responde com arrependimento e fé. Que maravilha! Na conversão, a soberania de Deus caminha de mãos dadas com a responsabilidade humana. Por isso, o arrependimento e a fé conduzem o pecador a ser redimido pelo sangue de Cristo. Então, irmãos, que nós possamos compreender esse ensinamento, que nós possamos assimilar de forma clara esse tripé que acontece no processo de salvação, que nós possamos entender que na conversão Deus age nas faculdades do intelecto, na faculdade das emoções, na faculdade da vontade, e que se já fomos alcançados, glória a Deus, que possamos fazer jus à vocação. Se ainda não fomos, que possamos dar lugar para que o Espírito Santo trabalhe em nós. E vamos cumprir a missão de propagar, de anunciar, para permitir que o Espírito Santo convença mais pessoas a se encontrarem com Cristo, a serem impactadas pelo poder de Deus, a vivenciarem essa experiência e terem a sua vida transformada pelo poder do Senhor. Que Deus te abençoe, que Ele honre a tua fé, que Ele alcance a sua família e que Ele possa a cada dia suprir as suas necessidades. Foi um prazer estar com você mais uma vez para mais uma aula. Espero você para a lição de número 4. Sem dúvida, continuaremos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Um grande abraço. Fique na paz de Jesus. Se você deseja ser um semeador do canal, está aí o QR Code.
Na descrição do vídeo também tem algumas informações. Invista na obra de Deus, sem dúvida você irá prosperar, irá crescer e irá contribuir para a expansão do reino. Um grande abraço, tenha uma semana vitoriosa na presença do Eterno.